A HOA bloqueou minha entrada com 3 escavadeiras, sem saber que eu possuo todo o condado. Nunca imaginei que 3 escavadeiras bloqueassem minha entrada naquela manhã. Ou que Nancy, da HOA, estivesse sorrindo por trás delas. Mas eles não faziam ideia de com quem estavam lidando, ou que eu literalmente possuía o terreno sob seus pés. O que você faria se descobrisse que sua irritante HOA não apenas estava te assediando ilegalmente, mas também roubando milhares dos seus vizinhos? Ainda me lembro do dia em que tudo mudou. O sol da manhã aquecia minhas costas enquanto eu me ajoelhava na terra macia ao longo da minha entrada, plantando as últimas mudas de tomate. Depois de 15 anos trabalhando 80 horas semanais no meu escritório de advocacia, finalmente encontrei paz no cultivo de plantas. A sensação da terra entre meus dedos e a promessa de vegetais frescos me mantinham são. Com licença, o que você pensa que está fazendo? Olhei para cima e vi Nancy Williams parada na beirada da minha propriedade, com os braços cruzados sobre sua blusa de grife. Seu cabelo perfeitamente iluminado não se movia com a brisa, e seus lábios estavam comprimidos em uma linha fina de desaprovação. Bom dia, Nancy, disse eu, limpando as mãos no meu avental de jardinagem, apenas expandindo um pouco minha horta. Seus olhos se estreitaram enquanto ela avaliava as fileiras bem cuidadas de canteiros elevados, que agora alinhavam o lado da minha entrada. Isso é completamente inaceitável. Os jardins frontais em Willow Creek Estates devem ser devidamente paisagísticos com plantas aprovadas. Hortas pertencem aos quintais, escondidas da vista. Respirei fundo. Nancy era a presidente da nossa associação de proprietários há 5 anos, e durante esse tempo, nosso bairro amigável havia se tornado um campo de batalha de regras mesquinhas e multas surpresa. Nancy, minha escritura de propriedade é anterior à HOA por 30 anos. Tenho isenções de direitos adquiridos na maioria dessas regras. Levantei-me, repentinamente ciente de como meus jeans manchados de terra contrastavam com sua aparência impecável. Não é assim que funciona, ela retrucou puxando o celular. Estou documentando esta violação. O conselho será notificado imediatamente. Observei enquanto ela tirava várias fotos, seus dedos voando sobre a tela. 2 vizinhos, passeando com seus cães, diminuíram o ritmo para assistir à confrontação. Li cada página do acordo da HOA, disse calmamente. E guardei toda a correspondência com o conselho anterior reconhecendo minha isenção. Gostaria de ver a papelada? Ela acenou com a mão, desdenhosa. Guarde para a audiência. Você receberá uma notificação formal de violação até amanhã. Sugiro que remova tudo isso. Ela gesticulou vagamente para minha bagunça de jardim, antes que as multas comecem a acumular. Enquanto ela marchava embora, notei o Sr. Jenkins, do outro lado da rua, me lançando um olhar simpático. Ele tivera seu próprio desentendimento com Nancy no mês passado, por causa da cor de sua nova caixa de correio. Naquela noite, fiel à palavra, encontrei um aviso de violação laranja brilhante pregado na minha porta da frente. Multa diária de $53 até que a atividade agrícola não aprovada seja removida do seu jardim frontal. A audiência estava marcada para a semana seguinte. Peguei o aviso e adicionei ao meu crescente arquivo intitulado Nonsense da HOA. Mas algo sobre isso parecia diferente, mais direcionado, mais pessoal. Meu telefone tocou. Era Eleanor Ramos, a doce senhora idosa que morava na rua desde antes do desenvolvimento ter até nome. James, querido, sua voz chiou pelo telefone. Vi Nancy te importunando esta manhã. Você não é o primeiro, sabia? Mês passado, ela fez o conselho multar os Thompsons em $500 porque a rampa de cadeira de rodas da filha deles não combinava com a estética arquitetônica do bairro. Meu sangue ferveu. Isso não pode ser legal. Não é, Eleanor confirmou. Mas os Thompsons não podiam arcar para lutar contra isso. Pagaram a multa e pintaram a rampa. Nancy tem ficado mais ousada desde que seu amigo Robert virou advogado da HOA. Agradeci a Eleanor pela informação e desliguei. O sono não veio facilmente naquela noite. Na manhã seguinte, decidi pesquisar antes de ir trabalhar. Minha família possuía grande parte dessa terra antes de vender para os desenvolvedores, nos anos 1970. Lembrei-me de meu pai falando sobre reter certos direitos, mas nunca prestei muita atenção. Estava vasculhando velhas caixas no meu sótão quando ouvi motores lá fora. Corri até a janela da frente e congelei ao ver 3 enormes escavadeiras estacionadas atravessadas na minha entrada, bloqueando completamente meu carro.
Nancy estava ao lado delas, em um terno de calça impecável, acompanhada por um homem alto em um terno caro que eu não reconheci. Uma pequena multidão de vizinhos se reuniu na calçada, assistindo com olhos arregalados. Meu coração disparou enquanto pegava meu telefone e a pasta de documentos da HOA. Qualquer que fosse o jogo que Nancy estivesse jogando, ela acabara de cometer um erro sério. James Anderson. Nancy chamou em voz alta o suficiente para todos ouvirem. O conselho realizou uma reunião de emergência ontem à noite. Suas violações são tão graves que uma ação imediata foi autorizada. O homem, ao lado dela, deu um passo à frente. Sou Robert Taylor, advogado da Willow Creek Estates HOA. Ele gesticulou para meus canteiros de jardim. Estruturas não autorizadas estão sendo removidas sob a seção 8.3 dos estatutos. Remédio imediato para incômodos públicos. Meus vizinhos assistiam em silêncio atônito. Mrs. Patel cobriu a boca em choque. As crianças Henderson pararam com suas bicicletas para olhar. Andei calmamente até a beirada da minha varanda, minha mente correndo com opções. Precisava ganhar tempo enquanto planejava meu próximo movimento. Sr. Taylor, disse, mantendo a voz firme. Talvez queira verificar sua base legal aqui. Aqueles não são estruturas, são canteiros de jardim temporários. E mais importante, vocês estão prestes a cometer um erro muito, muito caro. O sorriso de Robert vacilou ligeiramente. Suas ameaças não nos preocupam, Sr. Anderson. Temos a plena autoridade do Estatuto da HOA. Nancy avançou, praticamente irradiando autoridade. James, essa teimosia é desnecessária. Basta concordar em remover os olhos Sori, pagar as multas acumuladas, que agora somam 300 royals, e todos podemos seguir em frente. Os motores das escavadeiras roncaram mais alto. O operador da máquina mais próxima parecia desconfortável, olhando entre mim e Nancy. Antes de vocês prosseguirem, eu disse, puxando meu telefone. Devo avisá-los que estou gravando isso, e acabei de enviar uma mensagem para o meu associado do escritório para se juntar a nós. Ah, e vocês provavelmente também deveriam saber de algo sobre esta propriedade. Nancy revirou os olhos dramaticamente. Guarde essa conversa legal, James. Nada do que você disser vai parar isso. Nesse momento, um carro preto elegante estacionou na calçada. Os vizinhos se afastaram enquanto o xerife Martinez descia, seguido por uma mulher carregando o que parecia ser registros oficiais do condado. O rosto de Nancy mostrou confusão, depois preocupação. O que está acontecendo? Ela perguntou. Não precisamos de polícia para um simples problema da HOA. Sorrindo pela primeira vez naquela manhã, disse. Nancy, acho que você não entende exatamente de quem você bloqueou a entrada e definitivamente não sabe de quem é a terra onde suas escavadeiras estão estacionadas agora. A funcionária do cartório, Miss Abernathy, lutava com o peso dos grandes mapas de propriedade enquanto os espalhava sobre o capô do carro do xerife. Os vizinhos se aproximaram, murmurando entre si, enquanto os operadores das escavadeiras desligavam os motores, claramente sentindo a mudança de poder. Estes são os mapas de levantamento originais de 1973, explicou Miss Abernathy, apontando para os documentos amarelados. E este é o contrato de venda de propriedade entre a família Anderson e a Willow Creek Development Corporation. Nancy avançou, sua confiança visivelmente vacilando. Isso é ridículo. Qualquer papel antigo que você tenha encontrado não pode anular a nossa autoridade da HOA. O xerife Martinez limpou a garganta. Sra. Williams, sugiro que ouça com atenção o que a Sra. Abernathy vai explicar. A funcionária do cartório ajustou seus óculos. De acordo com esses registros, quando a família Anderson vendeu essa terra para o desenvolvimento, eles reteram direitos específicos. Primeiro, os direitos minerais sobre todo o desenvolvimento de 200 acres. Ela traçou as fronteiras que englobavam todo o nosso bairro. Segundo, todas as servidões de utilidades que passam sob as ruas principais. E, mais importante, isenções explícitas de qualquer futura associação de moradores para as 5 propriedades que mantiveram para membros da família. Eu dei um passo à frente, minha casa sendo uma dessas 5 propriedades. Robert Taylor folheava freneticamente os papéis em sua maleta. Isso é impossível. O Estatuto da HOA se aplica a todas as propriedades dentro do desenvolvimento. Não há menção de isenções. Miss Abernathy sorriu pacientemente. Isso porque a sua HOA foi formada em 1995, Sr. Taylor. Esses acordos foram
registrados no condado em 1973. Seu estatuto não pode anular acordos legais pré-existentes. O rosto de Nancy ficou de uma cor alarmante. Isso é algum tipo de truque. Mesmo que a casa do James tenha algum status especial, ele ainda não pode violar as normas básicas da comunidade. Na verdade, o xerife Martinez interveio. De acordo com a lei do condado, ele pode fazer o que quiser com a propriedade dele, desde que não viole as regulamentações de zoneamento do condado. E hortas são perfeitamente legais em zonas residenciais. A multidão de vizinhos aumentou. Notei que o Sr. Jenkins estava filmando tudo em seu telefone. A Sra. Patel estava traduzindo a situação para seu pai idoso em tons baixos. Nancy se virou para os operadores das escavadeiras. Isso não muda nada. Prossigam com a remoção conforme planejado. O operador principal balançou a cabeça. Desculpe, senhora, não vou arriscar minha licença em propriedade contestada, não sem uma ordem judicial. Eu vou conseguir uma, Nancy retrucou. Nesse momento, dei um passo mais perto de Nancy e Robert, baixando a voz. Há algo mais que vocês deveriam saber. Essas escavadeiras estão atualmente estacionadas em uma servidão que, de acordo com esses documentos, me pertence. Isso é invasão de propriedade privada, e já que vocês as trouxeram aqui com a intenção clara de danificar minha propriedade, deixei a implicação no ar. Robert agarrou o braço de Nancy, sussurrando urgentemente em seu ouvido. O olhar de Nancy se alargou com algo que parecia medo. Xerife, disse calmamente. Eu gostaria de registrar um boletim de ocorrência por tentativa de danos à propriedade e invasão de propriedade. O xerife Martinez assentiu. Podemos resolver isso agora mesmo. Isso é um absurdo, Nancy explodiu. A HOA governa esse bairro há décadas. Não podem simplesmente alegar privilégios especiais. Não é súbito, Nancy, veio uma voz frágil da multidão. Eleanor Ramos fez seu caminho até nós, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Alguns de nós sempre soubemos sobre as isenções da família Anderson. O antigo conselho respeitava isso, mas quando você assumiu, Nancy lançou um olhar furioso para Eleanor. Fique fora disso. A audiência da sua violação das decorações de Natal é na próxima semana. Ou você esqueceu? Vários vizinhos se gasparam com a ameaça aberta de Nancy para a adorada viúva, de 82 anos. Eleanor sorriu suavemente. Eu não esqueci de nada, querida. Na verdade, minha memória é excelente. Lembro-me quando seu marido construiu aquele galpão do Aue sobre a linha de propriedade dos Johnsons, e quando você fez com que Robert fosse dispensado pela violação. Qual era mesmo o motivo? Discrição administrativa? A multidão começou a murmurar mais alto. O rosto de Nancy ficou mais vermelho à medida que olhava ao redor para o número crescente de rostos hostis. Robert Taylor verificou rapidamente seu relógio. Nancy, talvez devêssemos continuar essa discussão em particular. Quem sabe poderíamos agendar uma audiência formal. Não vai haver audiência, eu interrompi. Minha propriedade é isenta da sua autoridade. Essas escavadeiras precisam ser removidas da minha servidão imediatamente ou vou adicionar acusações à minha queixa. O xerife Martinez avançou. Pessoal, vamos manter as coisas civis. Sra. Williams, Sr. Taylor, sugiro que orientem os operadores a removerem seus equipamentos. Sr. Anderson, se você quiser registrar a queixa, podemos fazê-lo assim que a área for limpa. Nancy olhou ao redor desesperada, percebendo que estava perdendo o controle da situação e do público. Os vizinhos, que antes a temiam, agora observavam com curiosidade aberta e satisfação. Isso não acabou. Ela sibilou para mim. O conselho vai saber disso e tomaremos as medidas apropriadas. Enquanto as escavadeiras começavam a recuar da minha entrada, Eleanor tocou meu braço suavemente. James, querido, há algo importante que você deve saber. É sobre os registros financeiros da HOA. O que há com eles? Perguntei em voz baixa. Eleanor olhou ao redor cautelosamente. Não aqui. São muitos ouvidos. Passe na minha casa esta noite e traga esses documentos antigos de propriedade. Acho que mal começamos a entender o que Nancy anda fazendo. Enquanto Nancy e Robert se afastavam para o carro à espera, percebi algo que não tinha visto antes. Medo genuíno em seus olhos. O que quer que estivessem tentando esconder ao remover minha horta tão apressadamente, agora eles percebiam que poderiam ter despertado algo muito mais perigoso do que um simples desentendimento sobre propriedades. O último bulldozer ronronou, enquanto se afastava, deixando minhas plantas de tomate intactas.
O xerife Martinez se aproximou com seu livro de citações. Quer registrar a queixa agora? Observei o carro de Nancy acelerar para longe. Absolutamente. E xerife, você pode querer entrar em contato com o promotor do condado. Eu tenho a sensação de que isso vai envolver mais do que apenas acusações de invasão de propriedade. Antes de sair, Eleanor apertou minha mão. Às 7 horas, querido. Ela sussurrou. E James, traga uma calculadora. Você vai precisar dela quando vir o que eu encontrei. Os vizinhos começaram a se dispersar. Muitos parando para examinar os canteiros do meu jardim com novo interesse. O que quer que Nancy tivesse planejado, ela acidentalmente transformou minha simples horta em um símbolo de resistência. Eu simplesmente queria cultivar tomates em paz. Agora, estava prestes a descobrir algo que mudaria nossa comunidade inteira para sempre. O sangue subiu até meu rosto enquanto os motores das escavadeiras rugiam na frente da minha casa. Meus vizinhos espiavam pelas cortinas, assistindo ao drama se desenrolar. Eu precisava agir rapidamente. Com as mãos trêmulas, liguei para a única pessoa que poderia me ajudar naquele momento. Cartório do condado. Aqui é Martha, disse a voz do outro lado da linha. Martha, é James Anderson. Lembra daqueles antigos registros de terra que discutimos no mês passado? Eu preciso deles na minha casa imediatamente. É uma emergência. Nancy. Andava pelo meu jardim como se fosse dona dele, apontando para os canteiros e gesticulando amplamente para os operadores das escavadeiras. O homem mais alto de terno, Robert, continuava acenando e verificando algo em sua prancheta. Você tem exatamente 30 minutos para se despedir da sua pequena fazenda. Nancy gritou, sua voz transbordando de falsa doçura. Talvez da próxima vez você aprenda a seguir as regras como todo mundo. Manteve sua postura firme. Eu sugiro que você não toque em nada até que a Martha chegue. Quem é Martha? Nancy retrucou, com um sorriso vacilando ligeiramente. Você verá. Os próximos 20 minutos foram excruciantes. Os vizinhos começaram a se reunir do outro lado da rua, sussurrando entre si. Alguns pareciam solidários, outros pareciam aproveitar o show. Notei que a senhora Jenkins, do outro lado da rua, estava filmando tudo com seu celular. O veículo do condado de Martha chegou exatamente 27 minutos depois. Ela não estava sozinha. Trouxe toda a equipe de registros de propriedade e 4 enormes caixas de documentos. A expressão de Nancy, antes tão confiante, vacilou. O que é tudo isso? Robert perguntou, avançando e estendendo a mão. Sou Robert Taylor, advogado da HOA. Martha ignorou sua mão e falou diretamente. Martha Gonzalez, cartorária do condado. Entendo que há uma disputa de propriedade ocorrendo em terras historicamente significativas. Não pude deixar de sorrir, enquanto ajudava Martha a espalhar os mapas amarelecidos e os documentos sobre o capô do meu carro. O mais antigo datava de 1887, a compra original de terra do meu bisavô. Senhora Williams, disse Martha, ajustando os óculos enquanto apontava para uma linha de fronteira no mapa mais antigo. Você está familiarizada com o Anderson Land Trust, estabelecido em 1923? Nancy cruzou os braços. Isso é ridículo. Temos estatutos da HOA que claramente afirmam que os estatutos não anulam a lei do condado, interrompeu Martha. Eu apontei para um parágrafo específico em um dos documentos mais recentes. Este é o contrato de venda de terra de 1978, quando meu avô vendeu as parcelas que se tornaram o Willow Creek Estates. Veja esta cláusula aqui. Robert pegou o papel, os olhos arregalados enquanto o lia. Diz que, enquanto a terra superficial foi vendida para o desenvolvimento, a família Anderson reteve todos os direitos minerais e as servidões de utilidades. Martha explicou. Além disso, a propriedade original, a casa do Sr. Anderson, está isenta de qualquer futura convenção da vizinhança. Nancy ficou pálida. Isso é impossível! Eu olhei diretamente para ela. Lembre-se da taxa especial de infraestrutura que todos em Willow Creek pagam ao condado todo ano. Esse dinheiro vai para o meu Family Trust, como pagamento pelas servidões de utilidade que ainda possuímos. Os operadores das escavadeiras trocaram olhares nervosos. Um deles desligou o motor. Essas escavadeiras, continuei, apontando para as enormes máquinas bloqueando minha entrada, estão atualmente estacionadas diretamente sobre a minha servidão legal de utilidades. Isso é invasão de propriedade. Nancy avançou para os documentos. Deixe-me ver isso. Isso tem que ser algum tipo de truque. Nesse momento, um carro de polícia chegou, com as luzes piscando.
O xerife Martinez desceu do veículo, parecendo sério. Ele acenou para mim antes de se virar para Nancy. Senhora Williams, disse ele. Recebi relatos de tentativa de destruição de propriedade e invasão de propriedade neste endereço. Isso é um negócio da HOA, Nancy sibilou. O negócio da HOA tem jurisdição? Perguntou o xerife, retirando seu livro de citações. Quando o avô do Sr. Anderson vendeu esta terra, ele incluiu uma disposição especial de que todas as disputas caem sob a jurisdição do condado, não da arbitragem privada da HOA. Robert não aguentava mais. Nancy, precisamos parar com isso agora, Nancy gritou. Isso não pode ser verdade. Eu podia ver o medo nos olhos dela. A multidão de vizinhos que se reunira à nossa volta ficou em choque quando mais um carro chegou, atrás do veículo do xerife. A senhora Jenkins estava transmitindo ao vivo agora, seu celular erguido bem alto. James, a voz de Nancy soou de repente doce, como se estivesse tentando mudar de tom. Isso é só um mal-entendido, não é? Podemos discutir tudo isso razoavelmente. Vamos resolver as coisas de maneira civilizada. O xerife Martinez abriu seu livro de citações. Vou precisar que essas escavadeiras sejam removidas imediatamente. Os operadores estavam subindo de volta em suas máquinas, ansiosos para se distanciar desse problema. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. A porta traseira do carro atrás do veículo do xerife se abriu. E uma figura familiar apareceu, alguém que ninguém esperava ver. Alguém que mudaria tudo sobre essa disputa. Pare com essas máquinas agora, gritou a voz de Eleanor Ramos, a viúva de 83 anos que morava 3 portas abaixo. Ela se apoiava fortemente em sua bengala, enquanto avançava em direção a nós. Mas seus olhos estavam ferozes. Nancy revirou os olhos. Eleanor, vá para casa, isso não diz respeito a você. Não diz respeito a mim? Eleanor soltou uma risada curta. Quando você me ameaçou com uma multa de $500 por causa das minhas luzes de Natal no ano passado, isso se tornou a minha preocupação. Eu não tinha visto muito de Eleanor desde que a ajudei com alguns documentos após a morte de seu marido, no inverno passado. Ela sempre foi uma vizinha tranquila, em sua maioria, mantendo-se para si mesma. Senhorita Ramos, o xerife Martinez disse suavemente. Talvez você devesse... Eu estou exatamente onde preciso estar. Eleanor o cortou. Ela se virou para mim. James, mostre a eles o mapa de 1978. Fiquei surpreso, mas rapidamente encontrei os documentos que ela queria. Eleanor apontou com um dedo retorcido para uma seção do Willow Creek Estates. Veja essas 12 propriedades, incluindo a minha. Todas fazem parte do contrato de compra original. James não é o único com isenções da supervisão da HOA. Martha se inclinou para a frente, ajustando os óculos. Ela está certa. As propriedades originais têm todas as mesmas proteções. O rosto de Nancy se contorceu em uma expressão de incredulidade. Isso é um absurdo. A HOA tem regulado essas propriedades há anos, ilegalmente. Eleanor virou-se para a crescente multidão de vizinhos. Harold, Susan, Derek, vocês todos são originais também. 3 moradores mais velhos se adiantaram, parecendo confusos, mas curiosos. Isso é verdade? Perguntou Harold Pfizer, que morava na casa da esquina há décadas. Eles não podem me obrigar a remover minha antena de rádio ou me multar por causa dos meus comedouros para pássaros? Disse Susan Winters, acrescentando. Eu vi o reconhecimento surgir em seus rostos. Por anos, eles haviam sido intimidados pela HOA, pagando multas que nunca deveriam ter pago, alterando suas casas para atender a regulamentos que não se aplicavam a eles. Robert puxou Nancy para o lado, sussurrando urgentemente em seu ouvido. O rosto de Nancy escureceu com cada palavra que ele dizia. Eleanor não havia terminado. Ela se voltou para a multidão diretamente. Quantos de vocês foram assediados por essa HOA? Multados por violações ridículas? Ameaçados com ações legais por questões menores? Muitas mãos se levantaram entre a multidão. A senhora Jenkins estava filmando tudo, e o contador de comentários da transmissão ao vivo estava explodindo com respostas. Isso não é só sobre o jardim do James, continuou Eleanor. É sobre como essa HOA, sob a liderança de Nancy, tem abusado do seu poder repetidamente. O xerife Martinez assentiu. Recebi mais reclamações sobre essa HOA no último ano do que todas as outras juntas no condado. Ameaçando moradores idosos com multas excessivas, multando veículos de visitantes sem aviso, entrando nas propriedades, sem permissão.
Nancy empurrou Robert para o lado, com o rosto retorcido de raiva. Essas alegações são completamente falsas. Nós aplicamos as regras que todos concordaram quando se mudaram para cá. Exceto que nem todos concordaram, disse calmamente. E você sabia disso, não sabia? O ar estava carregado de tensão, como se estivesse pronto para explodir. Os operadores das escavadeiras haviam se afastado completamente da minha entrada, agora claramente não querendo fazer parte dessa situação crescente. Isso não acabou, Nancy sibilou para mim. O conselho vai saber disso e tomaremos as ações apropriadas. Falando no conselho, Eleanor disse, puxando uma pasta grande da sua bolsa. Eu tenho algo que todos deveriam ver. Ela puxou uma pasta manila espessa e me entregou. Quando abri, minha formação legal imediatamente reconheceu o que estava olhando. Extratos bancários, registros de transferências, artigos de constituição. De onde você tirou isso? Perguntei a Eleanor, em choque. Meu falecido marido foi contador por 50 anos, ela respondeu com um sorriso pequeno. Quando me multaram por causa das minhas luzes de Natal, fiquei curiosa para saber para onde estava indo todo aquele dinheiro. Comecei a pedir registros públicos. Folheei os documentos, cada página mais densa que a anterior. A HOA havia coletado taxas especiais de avaliação de cada casa para uma reforma na piscina comunitária que nunca aconteceu. Mais de 300 mil darralhas haviam desaparecido em uma empresa chamada WCE Holdings LLC. Virei a última página, o documento, de registro da LLC. Os membros gerentes estavam claramente listados: Robert Taylor e Nancy Williams. Nancy viu o que eu estava olhando e correu para a pasta. Isso é privado, é assunto da HOA. O xerife Martinez se colocou entre nós. Senhora, sugiro que dê um passo para trás agora. À medida que os membros da comunidade se aproximavam, ansiosos para ver o que havia causado tamanha reação, Robert discretamente foi para o carro. Essas são acusações sérias, disse Martha, olhando por cima do meu ombro para os documentos. Se esses registros forem precisos, isso vai além das disputas da HOA, entrando no território criminal. A fachada confiante de Nancy finalmente quebrou completamente. Você não faz ideia com quem está lidando, ela rosnou para mim. Meu marido joga golfe com o juiz Brennan todo domingo. Isso tudo vai desaparecer amanhã. Eu a encarei com firmeza. Talvez você queira verificar as notícias, Nancy. O juiz Brennan anunciou sua aposentadoria na semana passada após a investigação de ética. Um murmúrio percorreu a multidão. A senhora Jenkins fez um zoom com sua câmera. Eleanor colocou uma mão suave no meu braço. Tem mais, ela sussurrou. Muito mais. Enquanto o xerife começava a colher declarações dos vizinhos sobre os abusos da HOA, fiquei me perguntando até onde ia essa corrupção e quem mais poderia estar envolvido. Minhas mãos tremiam enquanto abria a pasta de Eleanor. Dentro estavam extratos bancários com pequenos post-its amarelos marcando números estranhos. A HOA estava cobrando dinheiro extra, $300 por mês de cada casa, para uma reforma na piscina, mas a piscina parecia exatamente a mesma de 3 anos atrás. Mais de 300 mil Highdialers estavam desaparecendo. Onde foi todo esse dinheiro? Sussurrei, passando o dedo pela coluna de números. Eleanor se inclinou mais perto. Continue virando as páginas, James. O próximo papel mostrou dinheiro sendo transferido para uma empresa chamada Williams Taylor Consulting. Eu olhei para Eleanor com a boca aberta. Nancy Williams e Robert Taylor, disse ela, sua voz mal audível. Eles estão pegando nosso dinheiro há anos. Como você encontrou isso? Perguntei, ainda chocado com o que estava vendo. Os olhos de Eleanor brilharam com uma mistura de tristeza e orgulho. Meu Frank foi contador por 42 anos antes de falecer. Ele me ensinou a ler esses extratos. Quando a Nancy me multou em $200 por deixar minhas luzes de Natal ligadas 2 dias a mais, fiquei brava. Então comecei a olhar os papéis da HOA que nos enviam todo mês, que ninguém lê. Peguei meu telefone. Precisamos contar para todos agora. Espere, Eleanor disse colocando a mão sobre a minha. Há mais. Olhe para a última página. O último documento mostrava que Nancy e Robert tinham planos de usar as regras da HOA para forçar 5 proprietários idosos a venderem suas casas por preços abaixo do valor de mercado. Meu sangue ferveu ao ver que eles planejavam comprar as propriedades através de sua empresa e revendê-las por o dobro do preço. Eles estão mirando em pessoas que não podem lutar, disse Eleanor. Pessoas como eu,
que vivem sozinhas, que podem ficar com medo de ameaças legais. O xerife Martinez, que estava ouvindo tudo em silêncio, balançou a cabeça. Isso vai além de problemas da HOA. Isso é fraude. Endireitei a postura. Minha decisão tomada. Vou convocar uma reunião de emergência do bairro hoje à noite. 3 horas depois, eu estava em nosso clube lotado. As pessoas estavam sentadas em cadeiras, outras apoiadas nas paredes, e até algumas se aglomeraram nas janelas para ouvir. Eu conectei meu laptop à grande tela da parede e mostrei as evidências, página por página. Essas pessoas que confiamos para administrar nossa comunidade roubaram mais de 300 mil, disse. Minha voz firme, apesar do meu coração acelerado. Dinheiro que era para consertar nossa piscina, nossas ruas, nosso playground. Suspiros de surpresa preenchiam a sala enquanto eu mostrava para onde o dinheiro tinha ido. Quando revelei o plano de expulsar os vizinhos idosos, gritos de raiva ecoaram pela sala. Cadê a Nancy e o Robert agora? Alguém gritou. Eles foram convidados para essa reunião, mas escolheram não vir, respondi. A ausência deles fala por si. O Sr. Jenkins, um juiz aposentado que morava na casa da esquina, se levantou. Proponho que votemos imediatamente para remover todo o conselho e eleger líderes temporários, até que possamos realizar eleições adequadas. A votação foi unânime. 76 mãos se levantaram para dissolver o atual conselho da HOA. À medida que os vizinhos faziam fila para assinar os documentos legais que preparei, meu telefone vibrou no meu bolso. A tela mostrava o nome de Nancy. Saí para atender a ligação. Você arruinou tudo, ela disse, sua voz misturando raiva e pânico. Você tem ideia do que fez? Você acha que ganhou só porque sua família possuía um pedaço de terra aqui? Isso não é sobre vencer. Não, Nancy, respondi calmamente. Isso é sobre fazer o que é certo. Ela riu, mas a risada soou vazia. Você não sabe com quem está lidando, James. Seu precioso jardinzinho é apenas o começo do que eu posso tirar de você. Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Fiquei no ar frio da noite, me perguntando o que ela quis dizer. O que ela poderia fazer agora que todo o bairro sabia a verdade? De volta dentro, as pessoas já estavam formando comitês. Um para auditar todas as finanças da HOA, outro para revisar e simplificar as regras da comunidade. Eleanor estava sentada em uma mesa, cercada pelos vizinhos, enquanto ela explicava como descobriu o esquema. Meu telefone vibrou novamente com uma mensagem de um número desconhecido. Verifique suas câmeras de segurança agora. Abri o aplicativo mostrando o feed de vídeo da minha casa. O que vi fez meu estômago cair. 2 figuras em roupas escuras estavam no meu jardim. Mesmo com a luz fraca, pude distinguir o cabelo loiro de Nancy e a silhueta alta de Robert. Eles estavam arrancando minhas plantas do jardim e jogando-as no gramado. Mostrei ao xerife Martinez, que imediatamente fez a chamada para uma patrulha se dirigir à minha casa. Mas enquanto observávamos, Nancy olhou diretamente para a câmera, sorriu e fez um gesto cortando o pescoço antes de entrarem em um carro e acelerarem. Enquanto as pessoas se aglomeravam para ver a tela do meu telefone, outra mensagem chegou. Isso é apenas o começo. Quando eu terminar, você vai desejar nunca ter plantado uma única semente. Você pode prendê-los por isso? Perguntei ao xerife. Invasão de propriedade, vandalismo e com essas ameaças, possivelmente mais. Ele assentiu. Mas James, tome cuidado. Pessoas que se sentem encurraladas podem ser perigosas. Eleanor colocou sua mão frágil sobre meu braço. Você não está mais sozinho. Nenhum de nós está. Quando olhei ao redor para os rostos determinados dos meus vizinhos, pessoas que eram estranhas para mim apenas alguns dias atrás, percebi que ela estava certa. Nancy e Robert tinham o dinheiro e o poder há anos, mas nós tínhamos algo mais forte, a verdade e uns aos outros. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem, dessa vez com uma foto anexada. Abri e senti o sangue escorrer de meu rosto. Era uma foto de documentos antigos, os mesmos que provavam as isenções da minha propriedade. Em cima da imagem, alguém escreveu: os originais queimam tão facilmente. Acordei com o som de vidro quebrando. Corri para o andar de baixo e encontrei a janela da cozinha quebrada e meu jardim completamente destruído. A câmera de segurança capturou Nancy e Robert arrancando minhas plantas às 3 da manhã. Enviei uma mensagem imediata para Eleanor. Dentro de 1 hora, 5 vans de notícias estavam estacionadas em frente à minha casa. O repórter perguntou:
É verdade que a presidente da Gauá destruiu sua propriedade depois que você expôs o roubo dela? Ao meio-dia, 30 vizinhos apareceram com plantas e paz. Estamos com você, disse a senhora Jenkins, a quem mal conhecia. Nancy tentou me multar em $500 pelo meu comedouro para pássaros no mês passado. O xerife Martinez chegou com os papéis em mãos. Nancy e Robert foram presos. O condado encontrou 300 mil barris faltando nas contas da HOA. Os vizinhos votaram naquele dia para criar um novo grupo de vizinhos amigáveis, no lugar de uma HOA. Escrevemos regras justas juntos, que permitiram às pessoas cultivar e ser elas mesmas. 2 meses depois, realizamos uma grande festa no que costumava ser o jardim de Nancy. A casa dela foi vendida depois que ela foi para a prisão, e a nova família adorou nossa ideia de jardim comunitário. Você mudou tudo, disse Eleanor, entregando-me o primeiro tomate da temporada. Sorri. Eu nunca quis possuir o condado. Eu só queria cultivar meus vegetais em paz.